Olá, aqui é Neil Armstrong. Continuando então do vídeo anterior, nós fizemos na última videoaula, nós fizemos as referências. Uma coisa interessante com relação a referências também é que eu posso, se eu clico aqui, ligar esses tipos de visualização, eu posso nas minhas referências clicar nesse elemento aqui, o que significa que eu não posso selecionar, ok? Então eu tenho isso travado para que não confunda uma coisa com a outra. Então vamos lá. A minha ideia aqui nesse vídeo é fazer pelo menos o corpo deste personagem, um corpo simples, low poly, para a gente ir começando a entender as estruturas topológicas desse elemento. A única coisa que eu vou fazer é entrar em Edit Mode. Eu poderia subdividir, ou eu poderia afastar para o outro lado e sair mudando. No caso eu vou subdividir. Botão da direita, Subdivide. Vamos ver aqui as opções. Eu poderia simplesmente deixar assim, ou dar um Smoothness. Vou colocar um Smoothness, que é um elemento mais orgânico, mais fofinho. Então eu vou deixar assim. Aí eu vou aqui para minha visão de wireframe, para ficar fácil. Eu selecionei esse tipo de Select Lasso, X ou Delete esses vértices. Eu volto para cá, ok? E vou aqui para Add Modifier, Mirror, com Clipping. A gente já viu como é que funciona mais ou menos esse esquema, porque ele não sai do meio aqui, esses elementos. Seleciono tudo e vou para cá. Tem uma pequena questão aqui que é, poxa, mas eu não estou vendo o meu personagem. Como é que vai ser na medida que eu vou construindo esses elementos? Como é que eu vou saber o que tem ali do outro lado, ali por trás? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui nas minhas referências, até comentei que a gente ia falar mais sobre isso, tá? Vou deixar ela aplicável e nas características da imagem eu vou colocar aqui, por exemplo, front. Aí ele fica na frente. No caso é interessante diminuir mais ainda a opacidade para a gente ter essa referência básica, mas também não atrapalhar a nossa visualização, ok? Vou para a visão de lado e coloco também front. Vou para a última visão, não preciso nem ver, eu simplesmente coloco o front aqui, depois eu tiro a possibilidade de acessar qualquer uma delas. E assim vai. Bom, voltando então para modelo, é interessante a gente trabalhar, quando formos trabalhar com esse tipo de modelo orgânico, cuidado aqui, eu não selecionei a parte de trás, ou selecionei? Não selecionei. Então você pode clicar aqui para você enxergar, ou você pode colocar em wireframe, tecla Z e sair mudando por aqui mesmo, tá? Então é interessante que a gente trabalhe dentro desses aspectos, desses esquemas. Vou tirar aqui dessa vez, chegar da forma mais simples possível. E aí você vai chegando. Nesse momento é interessante você já começar a colocar tipo Shade Smooth e também o modificador Subdivision Surface, que é exatamente o que vai dar aquela característica mais fofinha dos personagens. E você vai ver já como se comportam todos esses elementos. E começar a cortar também, né? Por exemplo, aqui você tem esse elemento, mas você está faltando coisas para que possa realmente você ter a visão do personagem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é exatamente isso,
é chegar o mais próximo possível, com o menor número de polígonos, a princípio. Depois a gente vai vendo como é que a gente cuida dos aspectos que devem ser funcionais também para animação. Que maravilha! Muito bem, tecla o Tab, venham para cá. Uma outra forma também interessante, você pode ir direto na parte de modelagem, modeling, ok, que você tem um pouco mais de espaço. E você pode, já vai para Edit Mode, dar um Horizontal, não, Vertical Split. E você tenta ter pelo menos duas visões do elemento que você estiver modelando. Muito bem, então tenho aqui uma base. É interessante, eu tenho muitos detalhes, então posso colocar todos esses detalhes na textura. A gente vai ver tanto como fazer detalhes mais na textura, que é muito mais utilizado em games, como também fazer detalhes dentro da própria malha. Mais uma vez, depende do tipo de projeto que você estiver colocando. Ok? Por exemplo, nesse corte aqui, Ctrl 7, eu vejo a parte de baixo, eu posso definir essa área aqui para puxar as pernas dele. Que eu posso fazer mais ou menos assim, eu vou arredondando um pouco. 3, seleciono aqui, 1, e aí vou dando extrusões, eu posso dar várias extrusões, RZ0 para deixar RZ0 para deixar mais ou menos SZ0, extrusão, opa, teclei na tecla errada, mais ou menos até aqui, a gente pode ir vendo por ali também, extrusão, 3, 1, 2, 3 e extrusão. Ficou muito meio que deformado. Ctrl R, Ctrl R, sem contar que você pode também, obviamente, tecla 3, Alt, clico aqui, ó, pego todo o loop, ok? Isso pode ser bastante interessante. Na visão de baixo, Ctrl 7, tecla C aqui, eu posso, aliás, eu pego 3 aqui, 1 aqui para ficar melhor. Opa! O que eu queria na verdade era só essas partes aqui, ó, TA. Isso. Ctrl R, e aí eu vou fazendo com que ele tentando chegar. Ctrl mais, ele vai selecionando tudo. Depois eu toco Ctrl menos, ou Z, o wireframe, e pego toda essa parte de baixo. Para quê? Para subir, encostar aqui no chão. Vejam que esses hortos eles estavam talvez um pouco exagerados no que diz respeito a essa parte aqui, né? Se estivesse alto demais, então é interessante a gente ter o discernimento de, poxa,
Eu acho que talvez não seja bem assim em 3D. A gente pode dar mais uma avaliada e verificar o que realmente funciona. Muito bem. Isso aqui é que parte? Bom, aqui teoricamente seria o joelho. Você pode dar um Ctrl B e fazer um bevel para você ter uma estrutura um pouco mais afinada e fazer algumas curvas aqui com rotação mesmo, e quando ele rotacione para cá ele faça batatinha da perna. Pelo meu design aqui, eu tinha SY perna um pouco mais grossa. Posso fazer isso ainda. E vou modelando. Vou correr aqui um pouquinho. E a ideia é a gente tentar fazendo edge loops e tentar também fazer uma coisa muito interessante, gente, que é o seguinte: manter sempre em quads, sempre da melhor forma possível manter quads. Eventualmente também você pode tirar, isso é muito interessante, o solid e verificar se a sua malha está coerente, porque às vezes ela fica de algumas formas meio que uns pedaços por cima dos outros, etc. Especialmente no começo, isso é meio que comum. A gente vai se condicionando a fazer malhas mais interessantes com o passar do tempo. Olha só, isso aqui tá meio esquisito, uma parte muito para cima. Mas sempre que você puder buscar estruturas arredondadas para tudo que você for fazer, isso serve tanto para modelagem como animação. Você fazer aquela coisa redonda, né, como se faz, como você falou até com as propagandas de cerveja. Muito bem, então eu tenho aqui a parte da perna dele. Vamos ver como, se já dá para puxar. Deixa eu ver como é que fica aqui essa parte de trás. Alt S. Eu já fiz aqui parte mais ou menos assim. Você vai puxando aqui um pouquinho do bumbum dele e vai ficando com essa parte aqui. Questão do arredondamento, vamos colocar mais faces aqui. Lembrando, esses outros detalhes a gente pode fazer sem problema nenhum na textura, especialmente quando a gente quer alguma coisa fofinha, trabalhar com low poly, ok? A gente não tinha pensado na parte de trás, então vamos criar de forma individual. Vamos fazer a estrutura completa. Então, 3, selecionar aqui. Esse aqui é de onde a gente poderia tirar o braço desse rapaz. Teclar E, S. E aí a gente pode aqui mesmo. Vou tirar o Subdivision Surface novamente.
SX0, deixa eu coplanar em X, trazer ele mais para cá. Se eu teclar na parte de cima, a gente vê que está, teoricamente a parte de cima seria bem mais grossa, mas eu estou achando exagerado demais. Mas pode ser também. Vamos lá. Eu vou colocar de volta o Subdivision Surface. Extrude. Ok. Então a nossa ideia é fazer o corpo, a gente vai voltar depois para fazer a mão e fazer outros elementos. Como ele tem uma mangazinha, eu vou teclar uma extrusão aqui, Scale. GX, puxo um pouco para dentro e dou uma outra extrusão. Então eu fiz aquele meio que buraco da mão dele. 2, eu seleciono esse loop. Existe uma forma de você fazer que isso aqui já vai dar uma dobradura legal, mas o interessante é você, na verdade, criar mais faces, pelo menos um pouco mais, para poder ele ter mais flexibilidade. Depois a gente vai ver. Bom, Ctrl mais até pegar tudo, SZ, então, vai ficar coerente aqui, vai ficar aqui e temos uma coisa coerente no geral. Número 1. Aqui dá pra ver legal? Não, talvez seja interessante a gente ver essas curvas por aqui. E qualquer coisa, lembrando, tira, coloca todos esses elementos. Para que você possa enxergar cada vez melhor. Vendo aqui, eu acho que aqui você pode ter já o caminho do pescoço. Voilà. Se eu quiser colocar ele com uma bota aqui, como é que eu faço? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui para o Subdivision Surface, colocar de volta. Ctrl R. Mais ou menos aqui. Ctrl R novamente. Alt S. Subo um pouquinho. Para que eu tenha. O Alt S ele vai fazer uma escala pelas normais. Então. Isso facilita. Alt S. Você vai fazendo sentido aqui inverso. E pode colocar mais malha, caso você queira. Então você tem aqui a bota. Uma outra coisa interessante, de vez em quando a gente dá uma olhada, é colocar Face Orientation. Ok, tá tudo coerente. Quando tá tudo azul, por exemplo, se a gente tivesse Alt M Flip, as normais estariam invertidas, que não é legal. Então, eventualmente, a gente liga e depois desliga isso aqui. Ok? Ele tem tipo uma golazinha. A golazinha pode ser feita, inclusive, a partir de tudo isso. S. Levando um pouco mais para cá. Subindo um pouco, deixa eu ver aqui como é que a gente fica aqui de lado. Alt S. Então nós temos uma descida aqui que a gente poderia depois até fazer o pescoço dele. Essa questão de pescoço, muitas vezes a gente faz
Descendo o pescoço dele para cá junto com a cabeça, ou a gente coloca o pescoço aqui junto à cabeça depois, enfim. Tem várias formas de se fazer isso. Eu posso pegar agora Ctrl B de bevel e uma extrusão. E eu posso dar uma arredondada melhor nessas coisas. Uma forma interessante é usar esse Smooth. Eu vou fazer uma suavização em toda essa área aqui. O que nem sempre é interessante também. A gente pode pegar também aquele esquema de Proportional Editing, teclando O, e só cuidado com o tamanho, o tanto de coisas que você está puxando e repuxando. Deixar um pouco mais. Ficou suave, talvez um pouco demais. Vou tirar o O novamente, voltar para cá, Alt S. E aí eu vou montando e remontando as características do meu personagem. Olha que interessante. Alt clique na aresta, ele vai pegar todo o todos os elementos pertinentes àquele negócio. Eu queria que ele ficasse um pouco mais, essa bola fosse um pouco mais prominente. Pode ser. Se eu teclar 3, clica aqui nessa aresta aqui, ele vai pegar todo o Edge Loop também. E aí eu posso baixar, diminuir, etc. Então é interessante essa questão de Edge Loop, exatamente. Alt S ou S. Alt S vai para as normais, então eu tendo a deixar as coisas até meio fofinhas demais às vezes. Se eu quiser fazer uma coisa mais alinhada para lá, 3 aí eu vou tentar colocar o cabelo dele, o pescoço dele aqui dentro. Deixa eu ver aqui como é que ficamos aqui. Ok. Só tentando chegar um pouco mais próximo da forma. E nós temos aqui esse elemento em que eu vou poder trabalhar da melhor forma possível. Muito bem, tem o corpo do nosso príncipe. Faltando agora a parte da mão e a parte da cabeça. Até o próximo vídeo.